Fala, meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Analista legislativo para a Câmara de Santo André. Muita gente vai fazer essa prova, né? Achei bem interessante, né, o retorno que vocês me deram sobre este concurso. Percebi que realmente muita gente vai fazer a prova. Olha só, no vídeo passado, na aula 1, falamos de algumas coisas sobre questões documentais, questões de protocolo. Você vai perceber que, por vezes, a gente vai voltar em assuntos que nós já falamos. Falei isso no vídeo passado porque o seu edital é um pouquinho confuso nesse ponto. Realmente a banca acabou meio que querendo confundir você aí. Qual é o ponto, né? Antes de qualquer coisa, vou mostrar aqui para você. Isso aqui que você está vendo, ó, é um conteúdo que está lá dentro do Base Jurídica, que é o meu curso, né? Você sabe que eu sou professor aqui no YouTube, dou as aulas de graça aqui, mas também tem uma parte que eu coloco só para as pessoas que têm o interesse de fato de pagar, de fato confiarem em mim e estarem dentro da minha plataforma de estudos, né? Então veja só, aqui, se você perceber, eu coloquei aqui logo no início, ó, aulas específicas. Tem aqui, ó, Câmara de Santo André. Não sei se dá para você visualizar aí, vou até aumentar aqui, ó. Onde é que eu vou aumentar aqui? Aqui mesmo, ó. Câmara de Santo André. Então tem aqui, ó, aulas específicas, tá? Então tá mostrando aqui aulas específicas para a Câmara de Santo André. Qual é o ponto importante? Eu coloquei aqui para você aulas que estão lá no seu edital. Então, de concursos que eu já dei aula, para os quais eu já dei aula e que são conteúdos que podem ser aplicados para você. Então tem, por exemplo, aqui aulas que não estão aqui dentro do YouTube, por exemplo, de direito administrativo, aulas fechadas de direito administrativo de assuntos que estão no seu edital. Então, antes de eu começar, se você quiser também ter acesso a essas aulas, cara, vale a pena você fazer um investimento em você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Se você já me conhece, você sabe que eu não vou ficar de patifaria aqui te enganando. Eu vou colocar lá para você o conteúdo que você precisa para o seu concurso, tá bom? Para quem entrar, inclusive, se você estiver estudando para outros concursos, ó, perceba, aqui tem Câmara de Santo André, mas a gente já tem aqui também, ó, CNU, Concurso Nacional Unificado. A gente tem aqui também TSE, TRE Unificado. Aulas aqui de várias coisas. Tem o projeto TJSP 2024. Tem questões oficial de justiça. Tem aulas extra para oficial de justiça. Tem Polícia Civil. Tem várias coisas aqui. Escrevente 2023, a série de questões que nós já fizemos e assim por diante. Pois bem, meus amigos, a gente tem aqui, você paga um curso, você paga pelo valor de um curso e até um valor bem baixo, né? Você consegue parcelar, e inclusive até o dia 2 de fevereiro a gente está com uma promoção, com um cupom de desconto lá de 25% de desconto. Tá, vou começar a aula já, não vou ficar te enrolando aqui. Você quer entrar, você já sabe, quer entrar, entra, não quer entrar também, não tem problema. Fica por aqui pelo menos para você assistir essas aulas, mas você vai fazer essa prova, sabe de uma coisa, poucas pessoas estão dando aulas específicas para isso aqui, hein? Então se liga, porque eu acho que você tem uma chance grande de conseguir ainda salvar esse concurso aí e fazer uma baita de uma prova para a Câmara de Santo André, tá bom? Então olha só, a gente vai continuar aqui falando ainda dessa parte que é meio esquisita, né? Que está lá no seu edital, por exemplo, classificação de documentos. De um certo modo nós já falamos isso. Então a classificação de documentos é o processo de identificar. Então eu vou identificar, organizar e categorizar documentos e correspondências com base em critérios definidos. Isso facilita a recuperação e o gerenciamento e conservação dos documentos. Então, por que eu faço a classificação de documentos? É colocar os documentos, primeiro, identificar o que é cada documento. Organizar, olha, isso aqui vai ficar organizado por data, vai ficar organizado por nome, vai ficar organizado por sentido de urgência. Então, posso fazer isso e categorizar, olha, isso aqui é um documento tal, isso aqui é um documento sigiloso, isso aqui não é sigiloso e assim por diante. Então, veja só, como eu falei para você, a gente tem vários critérios de classificação dos documentos. O primeiro dos critérios é quanto à natureza do conteúdo, ou seja, o que está ali. Os documentos podem ser classificados de acordo com o seu conteúdo, o que está escrito dentro dele. Então, por exemplo, documento financeiro, documento administrativo, documento técnico, documento legal e assim por diante, tá? Também eu posso fazer a classificação de um documento de acordo com a sua origem, ou seja, de onde veio ou para onde vai. Então, origem e destino. Então, classificar com base em quem enviou ou quem deve receber o documento. Então, basicamente, isso não tem muito segredo. Também, como eu falei para você, a gente pode classificar o documento de acordo com o grau de sigilo. O documento pode ser classificado como públicos, documentos confidenciais, documentos secretos, etc., conforme a necessidade de proteção da informação. Por isso que a gente tem a Lei de Acesso à Informação, para que você saiba que existem documentos que devem ser ali colocados com o selo de confidencialidade, ou como sigilosos, como secretos, e assim por diante, tá? Então, inclusive, lá na Lei de Acesso à Informação eu trato com você de documentos que são de fato sigilosos, secretos, ultra secretos e assim por diante, tá? Outra coisa, né? Você pode fazer aí a separação dos documentos ou classificação de acordo com o tipo. Então, se são relatórios, se são memorandos, se são ofícios, se são e-mails, etc. Não tem muito segredo aqui. Também eu posso fazer isso de acordo com a data. Então, critério aqui
cronológico, então conforme a data que chegou ou conforme a data que o que chegou mais recentemente ou que chegou de modo mais antigo. Eu posso fazer essas classificações. Olha, o que é de mais antigo está aqui, o que é de mais novo está aqui e assim por diante, tá bom? Então veja só, quando você vai fazer essa classificação, essa colocação dos documentos onde devem ser colocados, você tem um processo para fazer isso. Cara, isso aqui é coisa básica de administração, né? Então você tem o primeiro processo, ou o primeiro passo, que é o de recebimento. Então o primeiro passo é receber e registrar o documento ou correspondência. Então você trabalha no órgão público, recebeu e registrou aquilo, vai ser registrado num sistema, pode ser registrado num livro. Então basicamente isso. Depois eu vou ler aquilo, então vou ler e vou entender o conteúdo para determinar a categoria apropriada. Então vou fazer a análise do conteúdo. Outra coisa, eu vou fazer ali a atribuição de código. Então muitos sistemas de classificação usam de códigos para categorizar esses documentos de forma padronizada. Então eu posso colocar ali um código para indicar que aquele documento é relativo a um certo tema, a um certo assunto, tá? Então essa é a ideia. Outra coisa, registro no sistema de gestão de documentos. Então inserir as informações do documento, incluindo sua classificação em um sistema eletrônico ou físico. O sistema físico por vezes pode ser ali uma pasta, pode ser um livro de registro e assim por diante, tá? E claro, depois eu faço o encaminhamento. O encaminhamento é, depois que eu já vi do que se trata, eu vou encaminhar para quem vai resolver aquilo. Então é o encaminhamento do documento para o setor ou para a pessoa responsável por resolver aquilo, tá bom? Então essa é a ideia. Então, pontos importantes, né? Primeiro, eu classifico os documentos de várias formas. Eu posso classificar de acordo com quem vai receber, de acordo com o sigilo, de acordo com o tipo de documentos e assim por diante, tá? Outra coisa importante, como a gente falou, qual é o processo para fazer essa classificação? Então, tá bom, eu trabalho numa repartição pública. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber e registrar aquele documento, eu tenho que analisar esse documento. Se for o caso, coloco um código nesse documento. Se for o caso, faço ali um registro, né? Se for o caso não, mas é obrigatório, inclusive existem leis que dizem isso, para fazer o registro desse documento, desse protocolo ou desse documento num sistema que é físico ou eletrônico, né? Então, se for físico, vai ser um livro, uma pasta, alguma coisa assim, e o sistema eletrônico no computador mesmo, né? E depois eu vou encaminhar para quem de fato tem a competência administrativa, por isso o conceito importante lá de competência, lá do direito administrativo, que está lá na parte do meu curso, quem tem a competência administrativa para resolver aquilo. Pois bem, correspondências, basicamente a mesma coisa. Então, veja, gestão de correspondências. Então, primeiro, recebimento e registro, similar ao processo para documentos. Todas as correspondências são registradas. Então, chegou uma correspondência, registra essa correspondência. Classificação, vou determinar a natureza da correspondência. Então, se é um pedido de informação, se é uma queixa, né, queixa ou reclamação, se é uma comunicação oficial, então se é um ofício de um outro órgão público, e vou dar também o destino apropriado, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Eu já preciso identificar qual é esse destino. Depois que eu identifiquei qual é o destino, eu vou encaminhar a correspondência para o setor ou para o indivíduo apropriado dentro da organização, dentro do ente público, né? E além disso, resposta. Então, dependendo do tipo de correspondência, eu posso ter uma resposta ali padronizada, eu posso receber a atribuição para já fazer uma resposta. Olha, recebemos a sua comunicação, etc. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, muito similar o processo de classificação de um documento e de uma correspondência. Então, cara, às vezes, né, a gente fala muito assim que as pessoas têm uma dificuldade de entender certas coisas. Por quê? Porque é só você pensar o que você faria na sua casa. Você recebeu lá 10 cartas. Então, algumas cartas são de conta, algumas cartas são de cobrança ou de contas para pagar, algumas cartas ou correspondências são de avisos, de comunicados, algumas cartas são de chamados, de intimações, etc. Vamos supor aqui, né, que a gente está falando, um convite para você fazer alguma coisa. Pega tudo aquilo, bota em cima da mesa e vai separando. Essa é a ideia, tá? Então, esse é o ponto. Aí, claro, qual a importância, né, da gestão tanto de correspondências como de documentos na administração pública? Primeiro, eficiência, né? Então você vai facilitar o acesso rápido e a possibilidade de você dar resposta para essas correspondências ou para os documentos. Transparência, então, é lógico, né? Eu faço isso, eu faço toda essa organização para quê? Para que eu tenha uma gestão documental clara e acessível, em conformidade com a legislação, tá? Então esse é um ponto importante, né? Sempre falo, né? Vou repetir de novo, de uma pessoa que eu conheci, trabalhei com essa pessoa que rasgava os documentos que chegavam na administração pública. Isso não pode. Por quê? Porque o ente público, quando recebe uma comunicação, um documento, uma carta, uma correspondência, isso precisa estar constando ali dos arquivos da administração pública, tá? Então, transparência, também segurança da informação. Eu posso, por conta dessas
classificações que eu faço, eu posso proteger as informações que são sensíveis para garantir a privacidade quando necessário. Imagine que tem uma pessoa que protocola na Secretaria da Saúde um pedido dizendo que ela tem uma doença grave, infecciosa, etc. Veja, isso é um negócio que tem que ser mantido em sigilo. E eu não posso espalhar isso para todo mundo, chamar todo mundo para ver aquela correspondência, não. Quando você, de fato, faz a classificação dos documentos ou das correspondências, você está garantindo a segurança das informações. Por quê? Porque existem dados que são sensíveis. Inclusive, essas informações sensíveis, o conceito de sensibilidade ou de dado sensível ou de informação sensível também é dado por uma lei que está lá no nosso edital, que é a Lei de Acesso à Informação, tá? E também tem na Lei Geral de Proteção de Dados. Então esse é um ponto importante. Pois bem, outra coisa, material, né? Gestão de material. Cara, a gente tem a ideia de que por vezes o servidor público ele desperdiça muita coisa, o serviço público desperdiça muita coisa. Quando você fala de gestão de material, controle de estoque e de almoxarifado, você está pensando no quê? Você está pensando que isso é um componente crucial na administração pública. Por quê? Porque você vai ter relação com a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos materiais na organização, recursos públicos que são investidos ali para comprar computador, para comprar papel, para comprar tinta, para comprar um monte de coisa que precisa ser feita essa gestão de forma realmente eficaz, tá? Então, coisas importantes aqui sobre um panorama geral aqui de gestão de material. Primeiro, o que você faz? Como que você faz a gestão? Eu acho que pode ser essa a pergunta, né? Como que é feita a gestão de material? Primeiro, planejar compras. Tá passando umas maritacas aqui, você ouve às vezes aí, né? Planejamento de compras. Então, identificar necessidades materiais da organização e planejar as compras de forma a atender às necessidades sem excessos. Então, veja, é claro que existem coisas que eu vou ter que comprar para sempre ter, mas tem coisas que eu vou comprar. Imagina que eu preciso de um computador para um certo setor da prefeitura lá da sua cidade. Você vai comprar 20? Você não precisa, você vai comprar um só, né? Então, planejamento da compra. Selecionar fornecedores, escolher fornecedores com base na qualidade, preço, confiabilidade e conformidade com as regulamentações de compras públicas. Por isso que você tem a lei de licitações que vai fazer isso. Então, você vai selecionar fornecedores que podem trazer ali para você o melhor produto pelo melhor preço, com a melhor qualidade e assim por diante, sempre dentro do possível, né? Então essa é a ideia. Então eu vou selecionar fornecedores, depois eu vou comprar e vou receber. Aquisição e recebimento. Processo de aquisição de materiais, ou seja, compra do material e recebimento. Quando eu recebo eu tenho que fazer ali a verificação se aquilo chegou, se aquilo que está sendo entregue de fato não tem defeito e assim por diante. Então, processo de aquisição e recebimento do material, garantindo que os materiais adquiridos estejam em conformidade com os requisitos, tá? Então, isso é o que se faz na gestão de material. Planejo a compra, seleciono fornecedores e depois eu compro e recebo o que eu de fato tenho intenção de fazer, tenho intenção de comprar. Outra coisa importante, controle de estoque, né? Como que eu faço um controle do estoque? Coisas importantes. Primeiro, então, estoque, você tem lá um lugar que tem um monte de coisa. Como que eu controlo aquilo? Primeiro, fazer o registro e catalogação. Então, manter um registro detalhado de todos os materiais em estoque, incluindo especificações, quantidades, localização. Então, a pergunta é a seguinte: quantos computadores eu tenho em estoque dentro de um órgão público? Olha, eu tenho 5 computadores, então a quantidade, computadores de tal e tal e tal marca, e eles estão em tal prateleira dentro do meu estoque, por exemplo, e assim por diante, tá? Monitorar níveis de estoque, então claro, né, acompanhar os níveis de estoque para garantir o que? A disponibilidade de materiais necessários e evitar excessos ou escassez. Então veja, aqui quando a gente fala que vai fazer a compra sem excessos, é lógico, a gente vai fazer isso, mas sempre evitando o excesso e também, claro, evitando a escassez, né? Então eu preciso ter a quantidade certa para o momento certo, tá? É importante fazer um inventário periódico. O inventário é isso, é você fazer um levantamento de tudo. Então realizar contagens periódicas do estoque para manter a precisão dos registros e identificar discrepâncias. Então pensa o seguinte: os órgãos públicos fazem, em alguns órgãos se faz isso a cada 6 meses, em alguns órgãos a cada 3 meses, em alguns órgãos a cada 1 ano, depende do órgão público. Você vai fazer ali, vai buscar dentro de cada setor quem é o responsável por pelos bens que estão ali compondo aquele setor da administração pública e vai fazer ali um inventário. Ó, vamos saber o seguinte: aqui está constando que tem 2 mesas, onde estão as mesas? Estão aí, não estão? Isso é o inventário, tá? E depois, claro, análise do consumo. Você faz isso para quê? Para analisar as tendências de consumo. Para quê? Para que eu possa prever as necessidades futuras e otimizar o planejamento de compras. Então é lógico, né? Eu começo a perceber que num determinado... Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Mas quando você tinha muito consumo de papel, né? Você tem às vezes dentro da administração pública um setor
setor que consome muito papel e um outro que consome menos. Então, claro, você faz a análise do consumo para saber quanto você precisa comprar para nunca faltar, mas também para não ficar sobrando para estragar, tá bom? Outra coisa, almoxarifado, claro, você já ouviu falar dessa expressão almoxarifado, né? Você vai ali ter ali um local em que você vai fazer a dispensação dos materiais. Então, organização do espaço, uma coisa importante, né? Dispor os materiais de forma organizada, facilitando o acesso e movimentação. Essa é uma coisa importante dentro do almoxarifado. Outra coisa é recebimento e armazenamento. Vai ser feito o recebimento de materiais, vai verificar a sua conformidade, ou seja, conformidade é se o que foi comprado é exatamente o que chegou ali e vai ser feito o armazenamento adequado. Também, distribuição de materiais, controlar a saída de materiais, distribuindo-as conforme as requisições das diversas áreas da organização. Então é lógico, né? Não adianta o cara chegar, sair do seu setor e ir lá no almoxarifado pegar alguma coisa sem controle nenhum. Não é assim. Você tem que ter um controle, você tem que ter ali um registro, tem que ter um pedido, tudo certinho, né? E claro, manutenção de segurança é uma coisa importante no almoxarifado, porque para garantir a conservação dos materiais e segurança do almoxarifado, incluindo medidas contra incêndios, roubos furtos também e deterioração, tá? Outra coisa importante, né? Qual a importância, né, de você saber aqui as questões relacionadas ao controle de estoque e almoxarifado para a administração pública? Veja, primeiro, eficiência financeira, né? Então você precisa ter uma boa gestão dos materiais, dos estoques, e isso tudo pode resultar no quê? Numa economia, né, significativa, evitando o quê? Desperdícios e compras desnecessárias. Outra coisa relevante aqui pra gente, lógico, transparência e responsabilidade. Então é lógico, eu faço o controle do meu estoque, faço o controle do que está no meu almoxarifado, para quê? Para que eu possa garantir que as leis, de fato, de transparência, etc., estejam bem preservadas, estejam sendo cumpridas. Então, fundamental para garantir a conformidade com as leis de contratos públicos e princípios de boa governança. Boa governança é isso, né? É você, de fato, fazer a administração dos bens públicos e do interesse público da melhor forma possível, né? Além disso, serviço público efetivo. Então, garante que os recursos materiais necessários estejam disponíveis para que os serviços públicos sejam prestados de forma eficiente e eficaz. Então, não adianta eu ter um setor de saúde, ter um baita de um hospital, se eu não tenho estoque, se eu não tenho band-aid, se eu não tenho mercúrio, usa mercúrio ainda, não sei se usa, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Se não tem ali alguma coisa para fazer o curativo, por exemplo, tá? Então esse é o ponto. Então é claro que quando eu tenho o controle do estoque, tenho a gestão eficiente do almoxarifado, é lógico que os serviços públicos funcionam de forma mais adequada, funcionam melhor, tá bom? Outra coisa, só para a gente, de fato, aqui terminar, meus amigos, a gente tem aqui técnicas de arquivamento. Então veja, arquivamento aqui, a gente está falando de arquivamento de documentos, etc, né? Pois bem, a gente de certo modo já passou por isso. Então eu vou fazer a classificação dos documentos por assunto, em ordem alfabética, de modo numérico, né? Ou também de ordem de forma cronológica, né? Então, interessante, isso basicamente a gente já viu, né? Veja, organização desses documentos. Eu posso e devo atribuir padrões para classificação, armazenamento e manuseio dos documentos. Então veja, quando chega um documento, como que eu vou fazer o armazenamento desses documentos, como que eu vou fazer ali o manuseio, como que eu vou fazer ali a gestão daqueles documentos, né? Então eu posso criar processos dentro da administração pública, processo aqui não processo judicial, mas um conjunto de coisas que eu devo fazer para que isso seja feito da melhor forma. A questão da indexação, né? Indexar é criar índices ou sistemas de referência que ali facilitem a localização dos documentos. Então veja que coisa importante, né? Quando eu recebo um documento, eu posso fazer uma classificação de modo a permitir que isso seja mais facilmente localizado depois, né? Essa é uma ideia importante. Também uma coisa importante com relação a documentos é a conservação, né? Conservação com o documento, para que não estrague, etc. E acessibilidade. Então a acessibilidade aqui não é simplesmente acessibilidade que a gente ouve falar para pessoas com deficiência, nem nada disso. Aqui a acessibilidade tem um outro sentido, é facilitar o acesso para as pessoas daquele documento. Então, organizar os documentos de forma que sejam facilmente acessíveis aos usuários autorizados, porque existem documentos que ficarão em sigilo, existem documentos que são secretos, existem documentos que são abertos ao público. Então, a acessibilidade tem a ver com isso. Eu vou organizar os documentos para evitar que todo mundo veja o que não pode ser visto e permitir que todo mundo veja o que pode ser visto, tá bom? Vou parar por aqui, meus amigos, porque a gente ainda tem mais algumas pequenas coisinhas para tratar, mas eu vou continuar isso aqui no próximo vídeo. Vai ser a última aula desses assuntos aqui
que não tem relação exatamente com o direito, mas você vê que a gente, desculpe, a gente faz aqui um diálogo ainda de algumas coisas que se relacionam com o direito aqui, falando de licitações, falando de bens públicos e assim por diante, mas esse é um conceito, esse é um conjunto de conceitos, em verdade, que pode fazer a diferença para você na sua prova. Mais uma vez, insisto com você, se você quiser acesso a aulas exclusivas que estão já separadinhas para você lá dentro da minha plataforma, o link está logo aqui embaixo com cupom de desconto, tá bom? Não tô aqui só para vender, mas vou aproveitar o ensejo e vou vender, não tem problema nenhum, porque se o que eu faço é bom, você pode ser beneficiado por isso e todo mundo se ajuda, não é verdade? Então, fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.